Imagine poder conversar com um assistente virtual que aprende com o uso, oferece respostas personalizadas e ainda assim é capaz de traduzir textos para diferentes idiomas. Essa é apenas uma das muitas funcionalidades do ChatGPT, que vai muito além de um simples assistente virtual. Isso até alguns anos atrás parecia impossível. As suas pesquisas que antes demoravam horas para serem produzidas, porque nem sempre toda fonte que você procura é confiável, já que os sites estão repletos de fake news e desinformação, agora podem ser facilmente consultadas com uma simples caixinha de perguntas. Se você está curioso para saber mais sobre essa tecnologia, continue assistindo e descubra como o ChatGPT está moldando uma nova maneira de usar a internet. O ChatGPT nada mais é do que um chatbot, onde em uma interface simples você pergunta algo e ele te responde de forma mais humanizada possível. É impressionante como de fato não parece que você está conversando com uma máquina. Isso possibilita um usuário não só desenvolver sites com códigos prontos de programação, como a criação de roteiros e resolução de simulados online. Bill Gates, que é o visionário no ramo da tecnologia e cofundador da Microsoft, diz que o ChatGPT é a tecnologia que é o maior avanço que estamos presenciando em décadas. Isso porque, segundo ele, essa fase equivale à criação do computador, levando em consideração que o computador é revolucionário, pois é através dele que trabalhamos, estudamos e nos comunicamos, tudo isso na palma da nossa mão. Hoje, se você produz conteúdo, a ferramenta pode muito bem ajudar a escrever roteiros, redações e, fora desse ramo, pode até prescrever um plano de treino. Veja esse exemplo onde eu peço à inteligência artificial para montar um plano de alimentação onde possuo 60 quilos, tenho 1,60 de altura e treino 5 vezes na semana com o intuito de chegar a 65 quilos em 2 meses. Ele me dá o passo a passo completo, mas claro, mencionando não ser um nutricionista para realizar tal ação. Ele utiliza base de dados genéricas para fornecer a informação, mas deixando claro que uma informação mais precisa como essa poderia ser consultada com um personal trainer ou um nutricionista. A questão é que se não houver uma revisão adequada, tudo pode ir por água abaixo, principalmente se você influenciar pessoas, porque uma informação passada errada gera desinformação, assim como uma dieta prescrita errada pode destruir a sua saúde. Um exemplo disso é quando a Google apressadamente apresentou o Bard, que é a proposta que tem como objetivo de ser mais aprimorada que o ChatGPT, porém, durante um teste ao vivo, a ferramenta errou ao comunicar que a primeira foto capturada por um exoplaneta foi do James Webb. Segundo testes, um usuário perguntou: sobre quais novas descobertas do telescópio espacial James Webb posso contar ao meu filho de 9 anos? Em uma de suas respostas, o Bard disse que o James Webb tirou as primeiras fotos de um planeta fora do nosso próprio sistema solar. Mas essa é uma informação falsa, porque a primeira foto capturada foi pelo Very Large Telescope, o VLT, e confirmada pela NASA em 2004, que foi muito antes do James Webb. Esse erro fez com que as ações da Alphabet, controladora do Google, perdesse mais de 100 bilhões em valor de mercado no dia 8 de março. Depois que o anúncio de seu chatbot mostrou informações imprecisas, à medida que analistas buscam mais informações sobre como a empresa responderá ao ChatGPT. Da mesma maneira, após realizarem a mesma pergunta para o ChatGPT, a resposta também se mostrou imprecisa, onde, segundo testes realizados pelo Olhar Digital, vejamos que, ao fazer a mesma pergunta que foi feita ao Bard, ele teve uma resposta muito semelhante à do ChatGPT, porém, ciente do erro, ele foi perguntado novamente de forma mais direta: qual foi o primeiro telescópio a tirar foto de um exoplaneta? Ele afirma que foi o Hubble, mas é uma resposta novamente incorreta, já que não foi o Hubble que foi responsável por tirar a primeira foto. Vemos que ele insiste no erro e afirma que tem certeza daquilo que ele está falando, mas a pergunta dessa vez foi bem mais direta. O usuário perguntou: mas o primeiro telescópio a registrar a imagem de um exoplaneta não foi o VLT? E o GPT dessa vez pede desculpas e se corrige. Depois disso tudo, foi questionado novamente e ele de fato deu a entender que aprendeu com o erro e se corrigiu de fato. Tudo isso nos gera o benefício da dúvida, se as informações ali prestadas serão 100% verídicas, já que há casos em que a inteligência artificial passou em uma prova da OAB. Entretanto, casos como esse do telescópio podem comprometer a confiabilidade de execução do software. O ChatGPT funciona com um algoritmo um pouco diferente do chatbot predefinido, onde ele funciona com textos já escritos para responder apenas com um comando específico e bem robotizado. Enquanto que o algoritmo do GPT armazena os dados que você forneceu anteriormente, isso porque ele se comporta como uma inteligência que deixa
salvo o histórico que você perguntou através da linha de comando. Então, quando você pergunta algo, ele deixa salvo em sua base de dados personalizadas. Caso ele erre e você corrija, ele irá aprender com isso e se aperfeiçoar. Por isso, como o exemplo anterior do telescópio, mesmo que a pergunta fosse realizada mais de uma vez, ele iria continuar repetindo a informação errada. Mas como o usuário corrigiu o ChatGPT, ele definitivamente adotou essa perspectiva como a verdadeira. Até chegar no que conhecemos nos dias de hoje, o ChatGPT passou por uma série de versões. Dentre elas, o ChatGPT-1 foi uma das primeiras tentativas de criar um modelo de linguagem natural escalável que pudesse ser usado para uma variedade de tarefas de processamento de linguagem natural, como completar frases, traduzir idiomas e responder a perguntas. Embora não tenha sido tão avançado quanto as versões subsequentes, o GPT-1 ainda apresentou um grande avanço no campo de inteligência artificial e estabeleceu a base para versões posteriores do modelo. Desde então, a tecnologia de modelos de linguagem natural avançou significativamente e modelos mais avançados como o GPT-3 foram desenvolvidos com bilhões de parâmetros. No entanto, o GPT-1 ainda é considerado um marco importante na história da inteligência artificial e ajudou a pavimentar o caminho para os modelos de linguagem natural mais sofisticados de hoje. Em 2019, era lançado o GPT-2. Ele foi treinado em uma enorme quantidade de textos e contém 1,5 bilhão de parâmetros. O GPT-2 foi projetado para gerar texto de forma mais coerente e natural do que o seu antecessor, o GPT-1. Ele é capaz de completar frases e até mesmo criar novos parágrafos inteiros em vários estilos e domínios. Isso permitiu que o modelo fosse usado para tarefas como geração de texto, tradução de idiomas, preenchimento automático de texto e muito mais. O GPT-2 se destacou por sua capacidade de produzir texto muito semelhante ao que seria escrito por humanos. Em algumas circunstâncias, ele até mesmo enganou especialistas em linguagem natural que não conseguiam distinguir o texto gerado pelo modelo do texto escrito por humanos. Embora tenha havido preocupações sobre o potencial de uso malicioso do GPT-2 para gerar notícias falsas e discurso de ódio, a OpenAI optou por não lançar a versão completa do modelo ao público em geral. Em vez disso, a empresa lançou uma versão reduzida do modelo que ainda é capaz de produzir texto coerente, mas é menos propensa a produzir conteúdo ofensivo ou enganoso. Já em 2020, era lançado o GPT-3, que é considerado o maior e mais avançado modelo de linguagem natural já desenvolvido até agora, com até 175 bilhões de parâmetros. O GPT-3 é capaz de executar uma ampla gama de tarefas de processamento de linguagem natural, como tradução de idiomas, geração de texto, questionamento e resposta, e muito mais. Ele foi treinado em um enorme corpus de textos, incluindo livros, artigos de notícias, conversas em fóruns online e muito mais. Uma das principais características do GPT-3 é a sua capacidade de executar tarefas de linguagem natural com um nível de precisão e fluidez sem precedentes. Por exemplo, o modelo pode responder perguntas com informações precisas e relevantes, gerar textos que quase são indistinguíveis dos escritos por humanos e até mesmo realizar traduções entre idiomas com uma grande precisão. Embora o GPT-3 seja uma das mais impressionantes realizações em modelos de linguagem, ele não é perfeito. Por exemplo, o modelo pode gerar conteúdo que é ofensivo ou enganoso, especialmente se não for devidamente treinado e supervisionado. Além disso, o tamanho e a complexidade do modelo significam que ele requer muito poder de processamento para ser executado, o que pode limitar sua acessibilidade a empresas e indivíduos com recursos limitados. Em geral, o GPT-3 representa um avanço significativo na tecnologia de processamento de linguagem natural e tem o potencial de transformar a forma com que as empresas e as pessoas interagem com a linguagem escrita. Com sua evolução, o GPT-3 ele pode ser usado para criar mensagens de marketing eficazes, gerar respostas personalizadas para clientes e até mesmo produzir conteúdo criativo como roteiros, artigos de notícias, histórias e até uma copy de um produto específico. Justamente na área de marketing, para gerar descrições de produtos atraentes, slogan e anúncios personalizados para clientes de diferentes públicos-alvo, com base em informações de clientes, como suas preferências e histórico de compras. O modelo pode gerar mensagens de marketing altamente personalizadas que são mais propensas a atrair sua atenção e engajamento. No atendimento ao cliente, o GPT-3 pode ser usado para fornecer respostas precisas e personalizadas para perguntas comuns, liberando representantes de atendimento ao cliente para se concentrarem
em tarefas mais complexas e significativas. Além disso, o modelo pode ser treinado para detectar e lidar com solicitações ou preocupações urgentes, encaminhando-as imediatamente para a equipe de suporte apropriada. Por fim, na criação de conteúdo, o GPT-3 pode ser usado para gerar conteúdo criativo como roteiros, artigos de notícias e histórias, embora o modelo ainda não seja capaz de produzir conteúdo de alta qualidade de forma autônoma. Ele pode ser usado para gerar ideias e sugestões de palavras e frases que os escritores humanos podem usar como ponto de partida para o seu próprio trabalho, mencionando que isso pode ser utilizado como inspiração, não como um copia e cola de todo o produto. Embora ainda existam desafios a serem enfrentados na aplicação prática do GPT-3, sua capacidade de gerar texto altamente coerente e personalizado o torna uma ferramenta promissora em várias áreas diferentes. Agora, com tudo isso, estamos entrando em uma nova era da tecnologia, onde chatbots como esse são só o começo de uma nova fase da internet, onde o Google, que por sua vez, apesar de dominar o mercado por anos como a principal ferramenta de busca, está lentamente sendo ocupado por esse chatbot, que permite com que você aprenda diretamente sem buscar por sites de terceiros, o que economiza tempo, já que a nova geração é a que está acostumada com informações rápidas e diretas, seja elas propagadas por TikTok, que veio com força desde o início da pandemia e que cria tendências para as próximas gerações. Goste ou não, a nova era da internet está aí, e esse recurso está cada vez mais presente no meio digital. Mas fica o questionamento, será que tudo isso pode mesmo mudar a mente de uma nova geração?